Quando salvamos o engenheiro milionário do sequestro, nunca imaginamos que o segredo que ele escondia da família revelaria o maior esquema de corrupção em obras públicas do Estado. Aqui é o Major José Silva, PM da Rota de Brasília. Comando operações especiais há 18 anos, mas esse caso aqui revelou corrupção em níveis que nem eu, com toda a experiência, já tinha visto. Se você mora numa cidade violenta, comenta aí de onde você é e se inscreve no canal que eu trago mais casos assim. Era uma quinta-feira, 16h20, quando recebemos o chamado de sequestro. Antônio Pereira Nunes, engenheiro civil de 51 anos, sócio proprietário da empresa construtora Horizonte, havia sido sequestrado na saída de uma obra na Asa Norte. A esposa, Márcia Nunes, estava desesperada. Eles ligaram pedindo R$2 milhões de resgate. De onde vou tirar esse dinheiro? 2 milhões era muito dinheiro, mesmo para um engenheiro bem-sucedido. Isso indicava que os sequestradores sabiam exatamente quanto ele podia pagar. Nossa equipe de inteligência começou a mapear a vida financeira de Antônio. No papel, ele era um empresário próspero, mas nada justificava um resgate de 2 milhões. Foi quando o nosso analista financeiro, investigador Paulo Santos, encontrou algo suspeito: movimentações bancárias de valores muito altos, sempre depois de licitações públicas ganhas pela construtora. Major, esse padrão não é normal, ele me disse. É como se a empresa soubesse antecipadamente quais licitações ia ganhar. Investigando mais fundo, descobrimos que a construtora Horizonte havia ganhado 18 licitações públicas nos últimos 3 anos, movimentando mais de 50 milhões de reais. O mais suspeito, em todas elas, a empresa apresentou propostas apenas 2% menores que o segundo colocado. Precisão demais para ser coincidência. Antônio estava envolvido em esquema de licitações fraudulentas. Enquanto investigávamos as finanças, nossa equipe de campo rastreava o sequestro. Conseguimos localizar o celular dele numa fazenda em Planaltina, a 60 quilômetros de Brasília. Às 22h15, chegamos no local. Era uma propriedade isolada, perfeita para esconder sequestrados. Montamos o cerco com 3 equipes. Pelos drones térmicos, identificamos 4 sequestradores e 1 refém no galpão principal. Às 23h45, iniciamos a operação. Neutralizamos 2 vigias externos sem alarde, mas quando entramos no galpão, encontramos uma cena inesperada. Antônio não estava amarrado como esperávamos. Ele estava sentado numa mesa, conversando normalmente com os sequestradores. "Polícia, todos no chão!" Foi quando Antônio gritou algo que me deixou perplexo. "Não atirem, eu posso explicar tudo." Explicar o quê? Ele era a vítima. Mas conforme interrogamos os sequestradores, descobrimos a verdade. Não era um sequestro real. Era uma encenação para Antônio conseguir 2 milhões de reais sem levantar suspeitas da família. Antônio estava sendo investigado pela Polícia Federal por fraudes em licitações. Ele sabia que seria preso em breve e queria esconder dinheiro antes da prisão. O plano era simples: fingir um sequestro, pedir resgate alto para a família e usar esse dinheiro para subornar autoridades e esconder patrimônio no exterior. Os sequestradores eram, na verdade, criminosos contratados por ele para encenar tudo. Com o Antônio em nossas mãos, ele começou a confessar tudo. O esquema de licitações envolvia 5 servidores públicos do governo distrital, 3 empresários de construtoras concorrentes, 2 auditores da Controladoria Geral. Eles combinavam os valores das propostas, revezavam as vitórias e dividiam os lucros. O mais impressionante foi descobrir que o esquema movimentou mais de 120 milhões de reais em 5 anos. Obras superfaturadas, materiais de baixa qualidade, prazos estendidos artificialmente. Pontes, escolas, hospitais, todos construídos com materiais inferiores para aumentar o lucro da quadrilha. Quantas pessoas morreram por causa da má qualidade dessas obras, eu pensei. Com as confissões de Antônio, montamos uma operação para prender todos os envolvidos. Foram 23 mandados de prisão cumpridos simultaneamente em Brasília, Goiânia e Anápolis. A operação foi batizada de Casa de Cartas, porque todo o esquema desmoronou depois que prendemos Antônio. O único que tentou resistir foi Marcos Lima, servidor público que coordenava as licitações fraudulentas. Quando chegamos na casa dele, tentou fugir pelo telhado.
Foi uma perseguição de 20 minutos pelos telhados do Sudoeste. Ele só foi detido quando caiu numa laje e quebrou a perna. Na casa de Marcos, encontramos HD externo com todas as planilhas do esquema, WhatsApp com conversas comprometedoras e mais de R$800 mil em espécie, escondidos numa parede falsa. Antônio havia documentado tudo, pensando que isso o protegeria se algo desse errado. Nos meses seguintes, descobrimos que o esquema havia se espalhado para outros estados. Goiás, Minas Gerais e Bahia também tinham células dessa organização criminosa. No total, foram 78 pessoas presas, mais de R$200 milhões recuperados e 45 obras públicas auditadas e embargadas. Antônio foi condenado a 35 anos de prisão por formação de quadrilha, corrupção ativa, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A família de Antônio perdeu tudo. A construtora foi à falência, a casa foi leiloada para pagar indenizações e Márcia teve que voltar a trabalhar depois de 20 anos dona de casa. Os filhos, que estudavam em colégios caros, tiveram que mudar para escolas públicas. Ele destruiu nossa família por ganância, Márcia me disse no julgamento. Esse caso me mostrou como a corrupção em obras públicas afeta a vida de milhões de pessoas. Hospitais mal construídos, pontes que desabam, escolas que racham. Tudo isso acontece porque pessoas como Antônio colocam o lucro pessoal acima do bem público. Se você gostou desse relato, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí de qual cidade você é e se já viu obras públicas suspeitas na sua região. Próxima semana eu conto outro caso que vai te deixar revoltado.